Você sabe o que é mamografia? Quando ela deve ser feita? Por que ela é feita? Para que de fato ela serve? Não? Então vem comigo, que hoje vai começar o segundo episódio da nossa série Outubro Rosa, Câncer de Mama. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico e hoje meu trabalho aqui é desmistificar a mamografia. Mas olha só, esse é o segundo vídeo da série. Se você não viu ainda o primeiro vídeo da série que fala sobre fatores de risco para câncer de mama, volta lá no site e dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube. E aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Toda quinta-feira trazendo um vídeo novo para você sobre saúde. E aí, vamos lá? O câncer de mama, assim como a grande maioria dos outros cânceres, quando descoberto logo no começo, tem maiores chances de cura. Agora, como que eu vou fazer para descobrir esse câncer o mais precoce possível se nas primeiras fases o câncer não apresenta sintoma nenhum? Existem exames de rastreio que podem ser feitos a partir de uma certa idade, onde eles tentam achar lesões que ainda não causam sintomas. O exame mais comum a ser feito é a famosa mamografia. A mamografia tem por objetivo principal diminuir o número de mortes pelo câncer de mama, principalmente fazendo um diagnóstico precoce das lesões, com isso demandando menos tratamento agressivo e maior possibilidade de cura. Mas o que é esse tal exame de mamografia? A mamografia é um exame similar ao raio-x do pulmão, onde a mama ela é comprimida numa máquina e essa máquina tira várias imagens de raio-x para tentar identificar alguma lesão suspeita. Mas esse exame é muito doloroso. Eu preciso mesmo fazer? Eu faço meu autoexame todos os dias durante o banho e até agora não senti absolutamente nada de diferente nas minhas mamas. O autoexame das mamas deve ser estimulado, visto que a mulher deve conhecer o próprio corpo e ao menor sinal de alteração das mamas, deve sim procurar uma ajuda médica o mais rápido possível. Sabe-se que o autoexame identifica muitas vezes as lesões suspeitas de mama. Entretanto, o autoexame não deve substituir a mamografia como um exame de rastreio. Sabe-se que a mamografia consegue detectar muitas lesões pequenas que o autoexame não consegue. Então a mulher não deve substituir a mamografia pelo autoexame de maneira nenhuma. Mas existe algum exame que pode substituir a mamografia? Exame que possa substituir a mamografia? Não. Mas um exame que possa vir a complementar a mamografia, isso sim, como o exame de ultrassom das mamas ou até ressonância magnética. Sabe-se que com o passar da idade, a mama feminina acaba fazendo uma substituição do tecido glandular por um tecido de gordura. E a mamografia apresenta dificuldade em fazer diagnóstico em mamas mais densas, com bastante tecido glandular. Ou seja, para pacientes mais jovens, pode existir uma dificuldade da mamografia. Para essas mulheres, pode ser necessário um exame complementar para ajudar no laudo da mamografia, como um exame de ultrassom das mamas, que é capaz de caracterizar melhor essas lesões em mamas densas. Tá bem. Já que não tem jeito, vou fazer o exame. Mas afinal, quando que eu tenho que começar a pensar em fazer esse exame de mamografia? Isso depende de alguns fatores. Muitos desses fatores estão descritos no primeiro vídeo da série, sendo que os principais são idade, histórico familiar, histórico pessoal, histórico de doença genética, histórico de radiação, dentre outros. Esses fatores dizem se a mulher tem o risco de ter câncer de mama ao longo da vida baixo, que normalmente é a grande maioria, moderado ou alto. Para aquelas pacientes que são classificadas como pacientes de baixo risco, ou seja, não apresentam nenhum desses fatores de risco que eu acabei de citar, elas precisam fazer a mamografia entre os 50 e os 69 anos, uma mamografia a cada 2 anos. A partir dos 70 anos, a mulher tem que chegar num acordo junto ao seu médico de confiança sobre a necessidade de realizar o exame e qual será a frequência. Para pacientes entre 40 e 49 anos, ainda existe muitas dúvidas a respeito. No fim, ainda existem algumas considerações que devem ser levadas em conta entre a paciente e o médico antes de se realizar o exame nessa faixa etária. Além disso, a paciente pode apresentar ao exame lesões que não necessariamente serão cânceres, mas para saber que não são cânceres, demandarão biópsias, que levarão a paciente a mais dor e angústia. Resumindo tudo, a decisão de rastreio depende dos valores e da preferência da paciente. Uma paciente pode ter muita preocupação em ter o câncer de mama e pode querer fazer o rastreio nessa faixa etária, desde que esteja ciente de todos os contras que eu acabei de citar. Lembrando que essas indicações que eu acabei de falar são para pacientes de baixo risco.
para aquelas pacientes que apresentam algum fator de risco que acabe elevando o risco dela para moderado ou alto, essas pacientes devem realizar a mamografia de acordo com a conversa que terão com seu médico de confiança, ou seja, deve ser uma conversa individualizada. Então, já fiz um monte de mamografia e nunca sei o que elas querem dizer. O que significa aquele nome BIRADS que sempre aparece no laudo da mamografia? Então, a categoria BIRADS que aparece no laudo da mamografia é uma categoria utilizada para tentar caracterizar uma lesão que foi vista no exame de mamografia. Ela utiliza 7 categorias, que varia do 0 ao 6, e tenta direcionar a paciente para uma das 3 ações a seguir. A primeira ação é segmento normal com mamografia. A segunda é aumentar a frequência que vai ser feita a mamografia, para estudar a lesão um pouquinho mais de perto. E por fim, em lesões um pouquinho mais suspeitas, é direcionar a paciente para a realização de biópsia dessas lesões. Vamos estudar cada uma das categorias para ver como é que é individualmente cada uma delas. Categoria 1. Não foram identificadas lesões na mama. Esse é um exame completamente negativo. A paciente deve continuar com o exame de rastreio sem nenhuma alteração. Ela permanece na ação manter acompanhamento normal. Categoria 2. A paciente apresenta algum achado na mama, um nódulo, um cisto ou uma calcificação, porém com características benignas. Ela deve continuar com o exame de rastreio sem nenhuma alteração, ou seja, permanece na ação manter acompanhamento normal. Categoria 3. Paciente apresenta um achado provavelmente benigno. A chance de malignidade pode chegar a até 2%, ou seja, para cada 100 mulheres com categoria 3, apenas 2 apresentarão de fato câncer de mama. Para a categoria 3, o intervalo entre os exames deve ser diminuído, ou seja, a paciente entra na ação aumentar a frequência do exame, passando a ser realizada a mamografia a cada 6 meses, pelos próximos 2 anos. Se durante esse período a lesão mudar para a categoria 2, a paciente pode voltar a realizar um rastreio normal. Ou, se durante o acompanhamento a lesão aumentar de categoria, a paciente deve ser submetida a biópsia. Categoria 4. A paciente apresenta uma lesão suspeita para malignidade. Essa categoria pode variar em 3 subcategorias. A 4A, ou seja, a chance de ser câncer está entre 2 a 9%. A 4B, ou seja, a chance de ser câncer está entre 10 a 50%. E a 4C, ou seja, a chance de ser câncer está entre 50% a 94%. Essa paciente entrou na ação necessitar ser encaminhada para uma biópsia de mama. Categoria 5. Uma lesão altamente suspeita para malignidade. A chance de ser câncer está entre 95% e 100%. Essa paciente necessita de biópsia da lesão para provavelmente ser encaminhada para um tratamento. Categoria 6. Esta paciente já possui o diagnóstico de câncer, mas realizou mamografia provavelmente para avaliar como está o câncer após iniciado o tratamento. E a categoria 0 significa que o exame não conseguiu caracterizar a lesão e que novos exames serão necessários para complementar o diagnóstico, como um ultrassom das mamas. No segundo vídeo tá bom de informação, né? Mas e aí? Esse vídeo te trouxe algum conhecimento? Eu espero que sim. Se gostou, deixa um like para ajudar a divulgar o vídeo para outras pessoas. Eu fico por aqui, um beijo no coração, faça mamografia regularmente e tchau.